Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria sobre sólidos geométricos, tá? Na última aula, a gente estudou mais sobre prismas, certo? Sobre planificação dos prismas e vamos aqui, tá? Agora, dando continuidade às planificações, ver as planificações das pirâmides. A gente já sabe o que são as pirâmides e vamos ver aqui as planificações dela. Todo poliedro pode ser planificado, tá? Então, todo poliedro, todo o sólido geométrico que tem várias faces, eles podem ser planificados. No módulo anterior, mostramos algumas planificações. A gente viu algumas planificações de prismas, que são um tipo de poliedro. O outro grupo de poliedros, estudado neste capítulo, que são as pirâmides, também apresentam planificações. O conceito utilizado para a planificação de uma pirâmide é o mesmo utilizado na planificação de prisma, ou seja, as faces devem ser unidas em pelo menos uma aresta, de tal forma que, ao serem dobradas, as faces formem o sólido, certo? Então, o que é que ele está falando? Quando a gente pegar e fizer a planificação delas, pelo menos uma face com a outra tem que estar grudadinha, tá? Em uma aresta. Ela não pode ficar solta. Vamos lá, cada pirâmide pode apresentar algumas variações de planificação. Vamos ver aqui alguns exemplos de planificação de pirâmide. Planificação de uma pirâmide de base triangular. A gente tem aqui a base, ó, tá embaixo, tá certo? E aqui a gente tem a planificação dela. A base, aqui eu tenho as arestas, uma aresta aqui mais escura, essa outra aqui na frente e essa outra que está atrás. Quando eu planifico, tá? Eu tenho a base aqui e tenho as três laterais. Então, aqui eu tenho a planificação de uma pirâmide de base triangular. Observam-se nessa planificação os 4 triângulos que formam as faces desse tipo de pirâmide. Então, quantas faces eu tenho? 4 aqui, dá para eu ver na planificação claramente as 4 faces, cada um dos triângulos que representa uma das faces. E aqui eu tenho a planificação de uma pirâmide de base retangular. Tenho 2 modelos. O primeiro, tá? Olha aqui a base dele, que é um retângulo. E eu tenho 1, 2, 3, 4 faces laterais. Vejam aqui, ó, essas duas faces opostas, elas são iguais, elas são idênticas, tá? E essa aqui também, essas paralelas. Por quê? Isso acontece. Agora, essa e essa é diferente, porque ele é um retângulo com lados diferentes, tá? Esse lado aqui, ó, oposto a esse, ele é igual, mas é diferente desse e desse. Então, esses triângulos aqui tem que ser diferentes para poderem encaixar. Aí vejam que quando é feita essa planificação, cada figura aqui, ela é grudada, vamos dizer assim, ela é grudada a outro pedacinho por uma das arestas. Esse triângulo com esse retângulo, esse aqui também, ó, todos os triângulos são grudados, tá? Eles estão juntos do retângulo através de uma das arestas. Vamos ver aqui o modelo 2. Esse modelo 2 mostra a planificação do mesmo sólido, da mesma pirâmide, só que de um jeito diferente. Além de essas duas faces aqui, ó, elas estarem aqui, nessa outra parte onde estava, nessa primeira planificação, elas ficaram grudadas no outro triângulo, numa outra face, aqui, através dessas arestas aqui. Quando a gente monta, a gente consegue encontrar as mesmas pirâmides, só que com planificações diferentes. Então, é só um modo diferente da gente fazer essa planificação. Nestes 2 modelos, podemos observar os 4 triângulos e o retângulo que formam a face desse tipo de pirâmide. Aqui a gente consegue observar da mesma forma que a gente conseguiu observar aqui, só que é de uma maneira diferente essa planificação. Agora vamos ver as planificações do cone e do cilindro. A gente já falou de cone e do cilindro, tá? Que são sólidos de rotação, a gente obtém eles rotacionando, tá? Uma figura em seu próprio eixo. E aqui, ó, a gente tem uma máquina
que é chamada de torno. Com ele a gente consegue obter móveis sólidos aqui na forma arredondada, porque ele vai girar, aí o marceneiro lá, com as ferramentas dele, vai dar forma, tá? Geralmente arredondada as madeiras. Como já foi comentado no capítulo 3, tanto o cone quanto o cilindro podem ser considerados sólidos de revolução. Assim, partindo de uma peça de madeira, por exemplo, na forma de paralelepípedo, que a gente tem aqui, ó, pode-se obter um cone com auxílio de um torno e de um formão, que é uma ferramenta usada por carpinteiros. Observe a figura a seguir. Então, aqui a gente tem o que eu já falei para vocês. Ele aqui, ó, colocou um sólido, uma madeira no formato paralelepípedo, coloca no torno, ele vai girando e ele com o formão aqui vai dando essa forma que ele obteve aqui de cone. Também podemos obter um cone partindo de uma planificação, como já foi indicado nos exercícios do módulo 45, com o uso de encartes. Uma dessas planificações pode ser dada por. Então aqui a gente tem, ó, tem o encarte, tá? Depois, como eu já pedi a vocês, quero que vocês peguem as planificações e montem os sólidos, e vocês vão verificar a planificação do cone. Aí observem que nessa planificação existe um círculo aqui. Esse círculo, ele é a base do cone, ele é que vai estar na parte de baixo do cone. E aqui é a parte lateral do cone, é o que vai ficar ao redor dele. Já o cilindro apresenta um retângulo e dois círculos na planificação. Veja um modelo aqui. Então, aqui eu tenho a planificação do cilindro, tá? Aqui é a parte lateral dele e aqui as duas bases, a de cima e a de baixo. É fácil perceber a formação do retângulo na planificação do cilindro quando você retira o rótulo de uma embalagem cilíndrica, como ocorre com algumas marcas de leite em pó. Observe a imagem. Então, aqui a gente tem uma lata de leite em pó. Quando a gente tira esse rótulo, a gente vai obter um papel retangular. Ou seja, a parte lateral de um cilindro, ela é um retângulo quando a gente faz a planificação dela. É uma ideia semelhante quando se desenrola um pedaço de papel higiênico. Então, se a gente desenrola um pedaço de papel higiênico, a gente vai observar que ele tem um formato retangular. Ou seja, a parte lateral do cilindro ele é um retângulo, já as duas bases são dois círculos. Observe que os pedaços de papel higiênico são retangulares, indicando que a planificação da face lateral de um cilindro seja um retângulo. Bom, pessoal, a aula de hoje foi rápida, tá? Foi bem tranquila, só dando continuidade às planificações que a gente começou na última aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Tentem fazer as atividades, façam as que vocês conseguirem entender. As que não conseguirem, podem entrar em contato comigo para a gente tirar as dúvidas. E é isso aí. Turma, até a próxima.